Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos resolver a questão 42 da seção 9, capítulo 4, que tem o seguinte enunciado. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q, simétrico de P em relação à origem. Então, aqui temos o ponto P, com coordenadas 2 e 3, e queremos determinar o simétrico de P em relação à origem. O simétrico de P em relação ao eixo X seria refletir esse ponto para o lado oposto do eixo X, ou seja, com a mesma coordenada x, só que a coordenada y sendo menos 3. Então, essa aqui seria a reflexão de P em relação a OX. Vamos chamar esse ponto de P1. Se fosse o simétrico de P em relação ao eixo y, seria pegar esse ponto P e refletir ele do outro lado com a mesma coordenada y, só que com a coordenada x sendo menos 2, desculpa. Bom, em relação à origem, o simétrico de P em relação à origem é pegar o simétrico com a mesma distância, é um ponto Q com a mesma distância até a origem, só que no quadrante 3. Seria esse ponto aqui, que a gente que o enunciado chamou de Q. É refletir o P em relação ao X, depois refletir esse ponto P1 em relação ao Y. Bom, a reta que passa por Q e P será a mesma reta que passa pela origem, R. Então, queremos a equação dessa reta, que a gente vai chamar ela de reta R. Bom, a gente sabe que essa reta ela faz com que os pontos Q e origem P sejam colineares. Essa reta ela pode ser determinada pegando-se um ponto genérico, vamos chamar esse ponto genérico dessa reta com coordenadas x e y. Então, esse novo ponto aqui, ele vai ser colinear, ele estará alinhado com todos os outros 3 pontos. Então, a gente vai pegar aqueles que ficam mais fáceis. Então, nós temos aqui x, y, esse ponto, vamos chamar ele de A. A gente, para o ponto P, a gente tem 2 e 3. E pela origem, a gente tem 0 e 0. Se a gente quer determinar o ponto x, y, de tal forma que ele esteja alinhado com P e com 0, basta a gente calcular o determinante dessa matriz aqui e igualar o resultado a 0. Bom, calculando esse determinante, nós temos que x vezes 3 vezes 1, 3x, mais y vezes 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2 vezes 0, 0. Agora, ao contrário, menos 3 vezes 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 0 vezes x, 0, menos 2 vezes y vezes 1, 2y. E a gente quer que isso seja igual a 0.
Bom, então no final nós temos que 3x menos 2y é igual a zero. E essa será a equação desta reta que passa por P e pelo seu simétrico em relação à origem. Vocês podem deixar dessa forma, vocês podem escrever que 3x é igual a 2y, ou seja, 2y é igual a 3x, onde o y é 3x sobre 2. Ok? E assim termina o exercício. Bons estudos, se cuidem e até mais.